Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Gabigol, né? Porque assim, né, hoje a gente tá vivendo uma situação em que ele basicamente confirmou que não fica no Flamengo, o Globo Esporte anunciou que ele vai para o Cruzeiro, mas pelo visto o Santos tá querendo atravessar, oferecer ainda mais dinheiro, sabe-se lá como, né? Eu não sei se o Santos já virou SAF para pagar essa grana toda ao Gabigol, mas agora tem a notícia de que o Gabigol foi afastado do jogo contra o Atlético Mineiro nessa próxima rodada do Brasileirão, que acontece amanhã, e não se sabe se ele volta a jogar pelo Flamengo. Talvez só de vingança a gestão do Landim e do Braz, pela maneira que o Gabigol, criticou eles no pós-jogo ali da final da Copa do Brasil, não vão deixar ele ter uma despedida formal do clube, entende? Jogando dentro de campo. Então, assim, por pior que o ano do Gabigol seja, ele parecia estar agora vivendo o seu melhor momento na temporada. Ele marcou 2 gols no jogo de ida contra o Atlético. Parece que ele está realmente recuperando um pouco da confiança, né? Tal, não é o mesmo jogador que era lá em 2019, mas não deixa de ser assim um pouco bizarro, né? Que ele foi ativamente importante na decisão da Copa do Brasil, que é o grande título que o Flamengo deve ganhar nessa temporada. E assim, ainda há uma chance para o Flamengo conquistar o Brasileirão. Ela é pequena, muito pequena, mas tem que tentar, né? Tipo, é o que resta na temporada agora, são só jogos de Brasileirão. E não há uma outra alternativa muito boa para o Gabigol como centroavante. Você pode improvisar o Bruno Henrique, você pode colocar o Carlinhos, que sinceramente não é a opção mais adequada. E assim, eu entendo que ele tá irritado e tudo isso. Eu assim, entendo que haja problemas na proposta que o Gabigol deseja, um aumento salarial muito grande, sem estar jogando aquela bola toda. Mas fato é que, assim, pelo que a história que ele tem no clube, pelo que aconteceu, entende, né? Por tudo que o Gabigol já fez, eu acho que ele pelo menos merece uma despedida dentro de campo, o que é inevitável pela questão da lesão do Pedro, que ele seria o titular até o fim da temporada, claro, se manter saudável, mas assim, já que vai deixar o clube, deixa o cara jogar essas partidas, né? E se ele é um jogador melhor para a posição no momento, é até pragmático pensando em título, que ele possa jogar e quem sabe dê essa contribuição a mais. Mas ao impedir ele de jogar, o que o clube está fazendo, né? A gente está vendo a diretoria com birra. Birra pelo fato de que tem um ego muito grande e não aceita esse tipo de desaforo, assim podemos dizer. E assim, é birra dos dois lados. Eu acho que o Gabigol, ele não deveria estar numa posição gigante de exigir um salário gigante pela temporada ruim que ele faz no geral. Foi importante nessa decisão da Copa do Brasil, mas não apaga o fato de que ele não tem nem 10 gols na temporada como um todo. Para um atacante que receber mais de R$ 1,5 milhão por mês é pouco, muito pouco. Até porque o entorno dele está longe de ser ruim, né? O Flamengo tem um elenco excelente e ele jogou pouco durante boa parte dessa temporada. Então, assim, eu acredito que ele exigir um aumento salarial pelo não estar entregando o desempenho pelo salário que ele recebe agora, tá errado. Mas a verdade é que a diretoria do Flamengo já ofereceu aumento salarial, já ofereceu um novo contrato, mesmo com todas as polêmicas. A gente tem que lembrar, é um cara que arrumou polêmicas com a agência antidoping, é um cara que já arrumou polêmica com a questão da camisa do Corinthians. Então, assim, tem prós e contras. Eu não vou tratar aqui o Gabigol como uma vítima da situação, ao mesmo tempo que eu não vou tratar ele como principal culpado, porque do outro lado está uma gestão claramente incompetente. A gestão do Flamengo, inclusive nessa temporada, fez uma quantidade de gastos que o negócio chega a ser assustador para melhorar em quase nada o elenco, né? Tipo, óbvio, vai receber uns jogadores ali que, se bem trabalhados, se bem treinados, podem ser úteis. O Plata vem mostrando isso, o Carlos Alcaraz ali, ele mostra que tem qualidades, mas eu ainda acho que o dinheiro investido, né, não foi lá tão bem alocado, né? Então, obviamente, tem coisas que você pode olhar de positivo, mas uma janela sem imaginação, de novo a gente fala, o Marcos Braz não é um cara do futebol, ele é um político, ele age como um político dentro do Flamengo, a maneira que ele se comporta quando o Flamengo vence e quando perde é de um político, ele não é de um cara que está trabalhando lá definitivamente como um olheiro de um departamento de futebol e como um diretor de futebol, o cara que vê o talento de muita gente não vê. Esse é o trabalho do Marcos Braz, né? Mas ele faz isso? Não. O que ele faz, qualquer torcedor médio poderia fazer. Qualquer um pode pensar no De La Cruz. Qualquer um que vê a Premier League, vê um garoto de 19 anos contratado pela Southampton, no caso o Carlos Alcaraz, pode observar isso, né? Não estou dizendo que o Flamengo tenha que viver do jovem talento que ninguém conhece, mas às vezes é mais inteligente do que ir atrás de jogadores às vezes veteranos demais, de jogadores que o tempo de validade é curto, como é o caso do próprio Davi Luiz. O prazo dele de validade no Flamengo foi bem curtinho, então eu pessoalmente acho que assim, se o Flamengo tivesse uma boa diretoria de futebol, gente que sabe contratar, que sabe ver as oportunidades legais do mercado, era um time tão superior aos demais
que não seria até covardia, mas não tem. Inclusive o Marcos Braz, ele exerce uma função importante para o Brasileirão de manter o equilíbrio, porque o orçamento do Flamengo é muito maior do que de Palmeiras, Atlético Mineiro, é muito maior do que os outros clubes, mas o nível do elenco não salta tanto assim, né? Tipo, eu acho que existem elencos que conseguem hoje equilibrar bastante o jogo, não à toa o Flamengo tá aí, ele ganha um grande título, que é importante, mas assim, não é como se tivesse papado tudo, né? Já tá fora da Libertadores, é o quinto colocado do Brasileirão, ou o quarto, né? Mas assim, é o quarto colocado, eu acredito, né? Tá atrás de Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Mas, assim, é o quarto colocado do Brasileirão. Uma colocação ok, mas nada de extraordinário pro elenco que tem, até o desempenho que tem na temporada como um todo é abaixo. Então, eu pessoalmente acho, assim, a diretoria do Flamengo, ela faz um trabalho ruim, o Gabigol, no contexto geral da temporada, ele faz um trabalho ruim. Uma boa final não pode apagar isso. É como, por exemplo, o pessoal no Chelsea falar assim, o Fernando Torres está jogando muito, pelo gol que ele marcou contra o Barcelona em 2012, né? Um gol, por mais importante e legal que tenha sido a história dele, não pode definir a temporada como um todo. Então, eu pessoalmente, assim, acho que o Flamengo não deveria estar sofrendo muito pelo Gabigol não estar renovando. Eles têm o Pedro, eles têm dinheiro para contratar outras opções, opções talvez mais jovens e mais produtivas no momento. Se fosse o Gabigol de 2019, aí sim motivo para ficar chateado. Mas até agora nada indica que esse cara vai voltar com frequência. Ele fez um grande jogo contra o Atlético, mas assim, tirando esse jogo, você ainda tem um monte de performances que ainda evidenciam um jogador aquém daquele que a gente viu há 5 anos atrás, né? E o Gabigol tá ser afastado, eu acho que assim, é uma decisão apenas de orgulho e ego da diretoria. Eu não acho que é o suficiente para afastar o cara e não é como se essa diretoria merecesse tanto respeito. Então, vamos ver agora, né? Tá perto de eleições, o Flamengo obviamente a diretoria atual tem uma rejeição popular, pelo menos pelo que a gente vê nas redes sociais, mas a gente não sabe se isso é o mundo real, né? Porque às vezes pessoas são rejeitadas nas redes sociais, mas quando a gente vê nessas eleições, os caras estão com os sócios torcedores tudo no bolso. Então, a ver o que acontece lá. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.